Vou repetir hoje que eu vou compartilhar com os irmãos. É algo que eu creio. E se por acaso vocês ouvirem algo que vocês não têm fé para crer, vocês não precisam concordar comigo, mas também não me julguem. Tá bom? Como o assunto que nós falamos semana passada e um pouco semana retrasada, sobre a volta do Senhor, arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, como isso é um assunto polêmico que vem sendo discutido ali pelos grandes teólogos há quase 2000 anos, esse assunto da salvação também é um assunto polêmico e que vem sendo discutido aí há quase 2000 anos. Mas como eu disse semana passada, eu não procuro entender essas coisas para discutir. Eu nunca tirei nenhuma hora do meu tempo para discutir com ninguém e debater com ninguém essas coisas. O que eu compartilhei com os irmãos semana passada é algo que eu creio, é o entendimento que eu tenho. Se alguém não concorda, glória a Deus. Não tem problema com isso. O que eu vou compartilhar com os irmãos também é o que eu creio, é a forma que eu entendo. E se algum dos irmãos não entenderem assim, também não me julguem, pois esse assunto também eu nunca debati e nunca discuti com ninguém. Apenas quando me perguntam, eu falo aquilo que eu creio e aquilo que eu entendo. E como surgiu esse assunto, eu nem ia falar ontem, de repente surgiu esse assunto ontem lá no final do batismo, e eu disse, bom, esse assunto eu tenho falado por alguns lugares. No retiro agora de fevereiro, lá de Caxias, eu falei sobre esse assunto nos seminários, o Paulinho estava lá, Paulo e a Silvana, o Marcos também, né? O Marcos não está aqui hoje. Está no Rio, né? Então eu falei 5 vezes lá. Foram 5 tempos de 1h30. E teve uma irmã que assistiu as 5 vezes. E no final ela ainda me perguntou algumas coisas. Mas foi muito legal. Foi um tempo assim muito legal, irmãos. Muito legal. Muito legal. Eu creio que as escrituras, elas foram escritas exatamente para nos esclarecer determinadas coisas. Porque o que nós precisamos entender, irmãos, é que a gente, querendo ou não querendo, a gente vem de uma cultura cristã que saiu do catolicismo romano. Então a gente vem dessa cultura com a reforma lá de Martinho Lutero, mas que não mudou muita coisa. Então muitas coisas que a gente recebeu, principalmente no que diz respeito à salvação, elas geram dúvidas. Geram dúvidas. E eu quero tentar ser claro para os irmãos o que vem a ser de fato a questão da salvação. Então, primeira talvez novidade para algum de vocês é que a salvação, ela se divide em 3 partes. Existem 3 tipos de salvação na Bíblia. Existe a salvação do espírito, a salvação da alma e a salvação ou redenção ou ressurreição do corpo. São 3 coisas diferentes. E nós aprendemos, né, da nossa cultura cristã, a gente botou tudo num saco, uma sacola,
Então a gente tira as três coisas juntas. A gente tira as três coisas. E aí fica uma confusão, a gente não sabe quando está salvo, quando não está salvo. Então vamos ler um pouco aqui a palavra de Deus. Gênesis 2:7. Para a gente entender a questão da salvação, precisamos entender primeiro como é que o homem foi criado, como que ele foi formado. E depois como é que aconteceu o pecado, para a gente saber, porque a salvação é o inverso da perdição. A salvação é o inverso da perdição, né? Então a gente vai entender primeiro o início para depois entender o meio, que é a salvação. A salvação não é o fim, é o meio, não é isso? Então o princípio, Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que quando Deus criou Adão, ele recebeu uma vida criada. Adão foi criado, ele não foi gerado. Tem diferença entre criar e gerar. Se você for lá no dicionário, você vai ver que criar, você pega alguma coisa já existente e forma outra, né? Você pega uma mesa dessa, desmancha essa mesa, dessa mesa você pode fazer uma cadeira, você pode fazer... Então você está criando, a partir de algo existente, você está criando uma outra coisa. Então o Senhor Deus pegou o pó da terra, do pó da terra criou o homem. Ao soprar em sua narina, esse homem produziu um terceiro elemento, que é uma alma vivente. Essa alma vivente, essa vida, não é a vida de Deus, não é a vida eterna, que no grego fala zoé. Zoé é a vida não criada de Deus. Então, Adão foi criado com uma vida criada, e não a vida eterna de Deus. As duas opções da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal poderia causar o que em Adão? Se ele comesse do fruto da árvore da vida, nele seria gerado a vida eterna de Deus. Ou seja, ele teria se tornado filho e teria recebido de Deus a vida eterna. E aí não pecaria mais. Nele teria sido gerado a vida eterna. Como ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, nele gerou o quê? A morte. Porque quem disse que se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria, foi Deus. Então Deus deixou à disposição de Adão tanto a vida eterna dele, como a alô, Então Deus deixou à disposição de Adão a escolha mediante o chamado livre-arbítrio. Deus deixou à disposição dele, escolhe a vida eterna, ser gerado nele a vida eterna de Deus, ou seja, nasceria de novo com a vida de Deus, ou então morreria, morreria por causa da curiosidade de saber o que é bem e mal, o que é bom e o que não é bom, o que está certo e o que está errado. Foi exatamente o que aconteceu. Então, quando
Eva comeu do fruto, aparentemente não aconteceu nada. Mas quando ela levou a Adão, que ele comeu, aí a Bíblia diz que abriram-se-lhe os olhos. Primeira coisa que descobriram, que estavam pelados. E descobriram então que haviam pecado. Preste atenção que a Bíblia fala também que a mulher foi enganada. Mas o homem não. Por quê? Porque quando Deus falou a respeito dessa ordem de escolha, ele falou para o homem. Porque quem determina a geração de uma outra pessoa é o homem. É o esperma que vai ao encontro do óvulo e lá fecunda no ventre da mulher. Então é determinado pelo homem. E Deus deu a ordem ao homem. O homem deveria ter protegido e cuidado dos ataques contra a sua mulher. Isso é até hoje. A responsabilidade de cuidar da esposa e da casa é de quem? É de nós, os pais, os maridos. Não mudou nada o princípio de Deus. Permanece o mesmo. Então alguns pensam assim, a mulher foi a que trouxe a encrenca, né? Mas não foi a mulher. Na verdade foi o homem, porque quem recebeu a ordem foi o homem. Ele que vacilou. Ele que, em detrimento a ouvir a palavra de Deus, ele deu ouvido a si próprio. E aconteceu o que aconteceu. Bem, alguns se perguntam, mas Deus sabia ou não sabia que o homem ia pecar? Sabia. Lá na carta aos Efésios está escrito que o Cordeiro de Deus, Jesus, o Filho Eterno, ele está preparado antes da fundação do mundo. Então Deus sabia. Essa foi a minha pergunta quando a primeira vez eu ouvi a respeito da palavra de Deus. Eu tinha, imagino que uns 9 para 10 anos, no catecismo da Igreja Católica. E eu não sei nada de catecismo. Estava pensando esses dias que eu preciso procurar. Se alguém tiver aí um catecismo, me passe que eu quero ler. Mas a catequista, ela leu Gênesis ali no início, e ela falou sobre como o pecado entrou na vida do homem. E eu, como sempre tive uma cabeça lógica e que pensa a 1000 por hora, as minhas deduções imediatamente foram essas. Olha, mas se Deus cria o homem, põe lá a chance de pecar, o homem peca, Deus é responsável pelo pecado. Então, a minha conclusão imediata foi essa. E ela falou também da salvação, como é que aconteceu a salvação. Falou de Jesus, o Filho de Deus, tal. Então isso aí penetrou no meu coração. E a partir daquele dia, aquele menino mudou. Aquele menino não era mais o menino de antes. Aquele dia eu recebi o Espírito Santo. Porque mesmo nunca tendo sido ensinado a respeito de pecado, quando eu pecava, eu sabia que aquilo não agradava a Deus. Por incrível que pareça, irmãos. Você sabe que menino não é fácil. E eu não fui fácil. Imagina um cara perturbado. Perturbado, mas que não aparecia. Fazia as coisas por trás, por debaixo do pano. Multiplica por 10.
Eu era exatamente assim. E eu fazia as coisas por debaixo do pano. E na hora que alguém tomava a culpa, não era eu, o outro tomava a culpa. Eu aprontava e o outro tomava a culpa. E eu sabia, quando eu fazia todas essas coisas, e muitas outras que não dá para falar aqui, né? Eu sabia que aquilo não agradava a Deus, mas também não sabia que não era pecado, porque nunca alguém havia me dito sobre isso. Então eu lembro que nessa época, meu avô tinha uma Bíblia grossa assim, aquelas Bíblias católicas de capa preta, e então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, depois desse dia, eu peguei aquela Bíblia do meu avô, fui lá, abri Gênesis e comecei a ler. Na minha cabeça está assim, puxa vida, Deus então é responsável pelo pecado, e eu estou aqui perdido porque fiquei assim meio que um parafuso. Fui ler, quero ver se o que essa mulher falou é verdade. Então comecei lá, ler o início ali de Gênesis, e vi realmente que o que ela tinha falado estava coerente com o que estava escrito. E aí meu avô então me viu lendo aquilo, e ele pegou e falou, você não pode ler isso. Eu falei, mas por que, avô? Ele falou, não, porque isso aqui deixa a gente meio que pinel, meio que... Eu acho que é por isso que eu estou meio assim. Às vezes falar coisas que as pessoas não entendem. Mas então, desde lá de trás, sempre fui assim. Sempre que ouvi algo, fui conferir com as Escrituras. Porque nelas eu sempre encontrei segurança. Nelas eu sempre encontrei paz. Nelas eu sempre encontrei tranquilidade, descanso. Porque eu não estou dizendo aquilo que eu penso, eu estou dizendo aquilo que está escrito. Então, o homem, ele foi criado, né, o barro, o sopro de Deus, o fôlego da vida, e produziu um terceiro elemento que é a alma. Então, espírito é o sopro de Deus, né? O corpo é o barro. E a alma é o resultado dessa junção de espírito com corpo, produziu esse terceiro elemento que é a alma. A alma é intelecto, emoções e vontade. Isso que é alma. Então, o espírito, ele é constituído de intuição. Então, todo homem, sem que alguém diga para ele qualquer coisa, ele sabe da existência de Deus, do Criador. Por quê? Porque em todo homem foi-lhe dado um espírito, e que esse espírito, por intuição, está imprimido nele as prerrogativas de Deus. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, eu sou ateu, isso aí é soberba de quem está dizendo isso. É mentira o que ele está dizendo. Ele está tentando se afirmar em algo que ele tem convicção por criação da existência do Criador. Ninguém precisa dizer para ninguém da existência do Criador. Então, esses que tentam provar que Deus não existe, que a criação não é criação, isso tudo é soberba, é engano, é tudo que você pensar por aí. Porque o espírito, a prerrogativa do nosso espírito é a intuição. A alma, né, é o intelecto, as emoções e a vontade. E o corpo é isso aqui. O corpo são os 5 sentidos, não é isso? É o quê? É o tato, olfato, audição, visão e paladar. Isso faz parte do corpo. Pensar, sentir e ter vontade faz parte da alma. E a intuição, a consciência e a intuição faz parte do espírito. Então, quando Deus nos fala, Ele nos fala no espírito. Então, por intuição
e pela consciência espiritual nós compreendemos a palavra de Deus. E através da intuição, então, ela vai para a alma. Então, a alma que é na mente que você formata o que você vai falar. Quando eu leio as Escrituras, eu entendo as Escrituras, a revelação da palavra de Deus, ela me é dada no Espírito. Do Espírito, então, vem para onde? Para a mente, e a mente eu formulo o que vou falar. Então Deus fala dessa forma. Então o homem foi criado, ele é formado então desses três elementos diferentes, que é espírito, alma e corpo. A prova disso está em 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra de Deus fala que eu e você, nós fomos formados desses três elementos: o espírito, a alma e o corpo. O espírito é o que se comunica com Deus. O corpo é o que se comunica com o meio físico. E a alma é que faz essa interpretação. Pega o meio físico e interpreta através da fala, do olhar, da expressão. Ou pega o espiritual e também interpreta através da fala, do olhar, dos sentimentos, da vontade. Então a alma é como o computador, a alma é o software do computador. Você tem a energia, que seria o espírito, você tem o hardware, que seria os componentes elétricos e eletrônicos, e você tem o software, que faz essa interação entre energia e hardware, e ali então você consegue, no software você consegue criar, fazer, mostrar, transmitir e tal, isso tudo. Então, entendendo isso, que nós somos três partes diferentes, aí a gente começa a compreender. E o que aconteceu então no pecado? O pecado, quando entrou na vida do homem, o que morreu foi o espírito, não foi a alma e nem o corpo. O que morreu foi o espírito. Porque o que é morte? Morte é separação de Deus. Separou, rompeu. É como o cano de água que você chega lá na sua casa, né? Se ele estiver intacto, a água chega na sua torneira tranquilo. Se você for lá e romper o cano, a água não vai chegar na sua torneira. Sua torneira vai ficar sem água. A mesma coisa o interruptor, que chega energia para a lâmpada. Se você abre o interruptor, a lâmpada apaga. Por quê? Porque a energia não chega no corpo físico da lâmpada e então não tem produção de luz. Então o pecado, ele fez o quê? Matou o espírito, quebrou a comunhão que o espírito tinha com Deus, ali foi quebrado. O cano foi cisalhado. O cano foi rompido e obstruído para que a água não chegasse na torneira. Então, isso aconteceu. Isso foi morte. Morreu o espírito. A alma continuou do mesmo jeito. E o corpo envelhecendo. Então, isso foi o pecado. E o pecado entrou por causa da transgressão, por causa da desobediência a uma ordem de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa compreender, o que é que determina uma pessoa? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa? Qual a diferença minha de um animal? Como é que eu sei que vocês, cada um de vocês é uma pessoa?
porque vocês pensam, porque vocês sentem e porque vocês têm vontade. E porque vocês sabem separar o que é bom e o que é ruim. Então, eu sou uma pessoa porque eu posso dizer para vocês assim, conscientemente, eu me chamo Kleber. E eu posso dizer que você se chama e dá o nome a cada um de vocês. Isso determina que eu sou uma pessoa. Determina a minha natureza. Por que uma galinha não é uma pessoa? Dá uma galinha para ela fazer uma conta e pergunta a ela quanto que é 2 mais 2. O que ela vai te responder? Ela não sabe o que é 2 mais 2, porque ela não tem consciência de si. Ela não tem consciência da sua existência. Estou falando a galinha, pode ser o cachorrinho, o seu gatinho de estimação lá. Se você perguntar para o seu gatinho o que é 2 mais 2, ele não vai saber te responder, porque ele não tem consciência da sua existência. Nós sabemos porque nós temos consciência da sua existência. Então, eu sou uma pessoa porque eu posso dizer para você, 2 mais 2 é 4. E você vai concordar comigo. Isso determina que eu sou uma pessoa. E preste atenção, a pessoa, ela é aquilo que ela pensa. Agora, cuidado que você pensa, né? Se você pensar que você é Deus, você não é Deus. Mas se você pensar que você é um cachorrinho também, você não é um cachorrinho. Você é uma pessoa que pensa, que sente, que tem vontade, que tem afeto, que tem carinho. Essas coisas, é muito legal isso, né? Tremendo esse negócio. Então, uma pessoa, ela é uma pessoa porque ela tem consciência de si, da sua existência. Então, o homem, quando ele pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. Perdendo a comunhão com Deus, ele morreu. Ficou destinado a quê? A perdição eterna. Porque a partir daí, então, a sentença para aquele que pecou era o quê? Perdição eterna. Mas Deus havia já preparado de antemão, porque sabia que isso iria acontecer, já havia preparado o resgate por meio de Cristo Jesus. Então, Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, só a palavra de Deus consegue separar espírito e alma. Alma, outra coisa importante. Na prática, não se separa espírito de alma. Só se separa espírito de corpo. Tá? Por que não se separa? Porque seria a mesma coisa que essa luz. Você tem a energia, que seria como que o espírito, que vem de uma fonte. Você tem a parte física da luz. Parte física. Então, quando essa energia passa pela parte física, é chamado a física, né? A energia em movimento produz a luz. Então, essa luz está acesa. Quando você corta a energia, deixa de aparecer a luz. O que acontece? Para onde que foi a luz?
A luz está na energia, que é a fonte. E assim é a alma. Então, quando o espírito ele é retirado na morte física, quando o espírito é retirado do corpo, a alma acompanha o espírito. O corpo vai para o pó, o espírito volta para Deus e a alma acompanha então o espírito. Depois vocês podem ler isso aí, a gente não vai, mas Eclesiastes 12:7 fala sobre isso. Aquela história lá do rico e de Lázaro em Lucas 16:19-25 fala que aonde um estava e o outro estava, lá eles estavam sentindo os ambientes aonde eles estavam. Então quem sente é a alma, não é o espírito. Então aonde o espírito está, a alma está junto, porque ela é inseparável. E também Apocalipse 6:9, esse nós podemos ler. Apocalipse 6:9 diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então quem estava lá debaixo do altar clamando era a alma, e o espírito estava junto, porque não se separam, certo? Então lá em Eclesiastes 12, quando diz que e o pó, o corpo volta à terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu, aí a gente pergunta, e a alma foi para onde? A alma foi para onde está o espírito, porque ela acompanha. Então quando o espírito voltou para Deus, ele voltou para o controle de Deus. Quando vocês leem lá Lucas 16, você vai ver que aonde um estava, ele estava sentindo e vivendo a sensação daquele lugar. E o outro estava sentindo a sensação do outro lugar. E eram dois lugares completamente opostos. A prova de que onde um estava, a alma estava junto, porque lá tinha sentimentos. E onde o outro estava também. Então na morte vai acontecer isso com cada um de nós. Quando o espírito sair do nosso corpo, a alma vai junto e o corpo volta para o pó. Essa é a morte, a nossa morte. Então, Salmos 42:11 diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então esse texto, ele nos mostra que nós que somos filhos de Deus, existem dentro de nós duas personalidades. Tem uma alma que às vezes está abatida, e tem uma alma que às vezes está muito alegre. Então nós não podemos nos deixar que a nossa alma se perturbe. Eu, como um homem espiritual, preciso exercer o domínio sobre a minha alma e também sobre o meu corpo. O pecado inverteu essa ordem. O homem, a partir de um pecado, ele inverteu essa ordem. Ele passou de ser guiado, dominado, conduzido pelo Espírito e passou a ser dominado e conduzido pela alma e pelo corpo. Então, o homem que não tem Deus, ele é guiado pelos sentimentos, pelo pensamento, pela vontade, ou então pelos desejos da carne. Porque o seu espírito está morto. Agora, então, na criação, na verdade, nós podemos dizer o quê? Que eu sou o quê? Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e moro num corpo.
Eu não sou um corpo que tem uma alma e que tem um espírito. Não. Eu tenho um espírito que procede do Criador. Eu sou um espírito que procede do Pai, do Criador. Eu tenho uma alma que é a que mantém esse relacionamento e moro num corpo. Essa é Romanos 7, 19 e 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então o homem, antes da salvação, ele faz aquilo que ele não quer. Ele pratica o mal porque ele é escravo do pecado. E quando fala escravo do pecado, ele é escravo do próprio maligno, do próprio Satanás. Nesse caso ele não tem escolha, porque o escravo faz aquele que o seu senhor o determina que faça. Agora, quando aconteceu a salvação na minha e na sua vida, as coisas se invertem. A salvação é o contrário da morte. Na morte o espírito morreu, perdeu a comunhão com Deus, desligou o interruptor, a luz apagou, rompeu o cano ou fechou o registro, a água não chega mais. A morte fez isso, rompeu, criou esse rompimento, essa ligação entre o homem e Deus. A salvação, ela opera o efeito contrário. Só que a salvação, 1 Coríntios 15, 45, diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Aquilo que eu disse, a união do espírito com o corpo produziu, veio a ser, tornou-se uma alma vivente. Não recebeu vida eterna, uma alma criada. O último Adão, que é Jesus Cristo, ele é espírito vivificante. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 45. O que é espírito vivificante? Espírito vivificante é produzir vida, gerar uma nova vida. Então preste atenção nisso aqui. Isso aqui é importante. Se você entender isso aqui, acabou o problema. No dia que você creu, a salvação é pela fé e não pelas obras. É um dom gratuito de Deus. É pela fé, é de graça, não é por obra, não é aquilo porque você fez ou deixou de fazer, mas é pelo fato de você crer. Quando você creu, no dia que você creu, o que aconteceu? Em Cristo, você creu em Cristo, nessa pessoa de Cristo, foi gerado no seu espírito que estava morto, o Espírito Santo veio e gerou uma nova criatura. Jesus falou em João 3 para Nicodemos: é necessário você nascer de novo para ver o reino de Deus. Então Deus não pegou o velho homem e reformou. Deus não pegou o velho homem e remodelou. Deus não pegou a velha criatura, desfez e criou outra. Não. Deus matou a velha criatura
que nasceu de Adão, o primeiro Adão, Deus matou e gerou dentro daquele espírito que estava morto, fez o efeito contrário, gerou, por meio do Espírito Santo, gerou uma nova criatura, uma nova pessoa. Essa nova criatura foi gerada a partir de Deus. É gerada, não é criada. Compreende? É gerada, não é criada. Então nós somos gerados em Deus, então nós temos a mesma natureza de Deus. Nós temos o mesmo DNA de Deus. É uma nova criatura. Então, quando a Bíblia fala em Efésios sobre adoção, quando nós somos adotados em Cristo, a adoção que Deus nos fez é diferente da adoção que nós fazemos quando pegamos uma criança de um outro casal. Quando alguém aqui adotou? Tem alguém aqui que é adotado? Ah, tem. Tem a de Lourdes ali, o Marcos. Então, o Marcos foi adotado. Então, nós sabemos que hoje os pais, quem são os pais do Marcos? É o Charles e a de Lourdes. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque eles adotaram, estão criando, formando uma pessoa. Só que se você for fazer o DNA do Marcos com o DNA deles, não vai bater. O DNA do Marcos continua o mesmo DNA dos pais progenitores dele. No nosso caso, a nossa adoção não é assim. Deus pegou o gene velho, gerado lá de Adão, da semente do pecado, matou. Esse DNA do velho homem morreu. Deus gerou uma nova criatura com o seu próprio DNA. Então nós fomos adotados em Cristo, mas nós fomos gerados em Cristo. Deus não pegou o velho homem e reformou, até porque não tinha como fazer isso. O velho homem possui gene, né, que fala? Gene de Adão que pecou. Possui o gene do pecado. O novo homem criado é santo. Não tem pecado. O novo homem não pode pecar. Presta atenção nisso. O novo homem não peca. Quem peca é a alma. Preste atenção nisso. Separa as coisas. Então a salvação, quando ela aconteceu, ela aconteceu. Eu um dia me tornei filho, eu sou filho e vou ser filho até o fim. Porque eu recebi a vida, aquilo que foi gerado dentro de mim tem a vida, Zoé, a vida eterna de Deus. Não pode morrer. É difícil a gente compreender isso, devido à cultura a qual nós fomos formados. E da cultura que nós viemos. É difícil acreditar nisso, mas irmãos, isso é fato. Se nascendo da minha mãe eu nasci pecador, porque Adão lá no início pecou, e eu não tenho como mudar isso, porque qualquer homem que nasce da relação de um homem com uma mulher, ele nasce pecador, e não muda, e não vai mudar, até o último que foi gerado nesse planeta Terra, não vai mudar, ele vai nascer com o gene do pecado. Mas aquele que foi gerado em Cristo, eu creio também, e não posso crer de outra maneira. Se alguém foi gerado em Cristo, nasceu de novo, como que vai morrer?
se recebeu a vida de Deus, a própria vida não criada de Deus. Então, por isso que eu creio que quem foi salvo, está salvo. Se você não crê assim, mas procure pelo menos meditar nisso. Procure meditar nisso. Porque se eu crer que, a partir do momento que eu nasci de novo, em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Se eu crer que então eu posso morrer de novo, a obra de Cristo não é perfeita. A vida que eu recebi não foi uma vida eterna, então. E eu não posso crer nisso, porque eu creio que Deus é eterno. Uma das prerrogativas de Deus é que Ele é eterno. A vida dele é eterna, é uma vida não criada. Então, quando eu nasci de novo, quando você nasceu de novo, você recebeu essa vida. Efésios 1, 11 a 14. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, presta atenção, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o processo de salvação é esse. O processo da morte é que Adão ouviu Eva e embarcou, comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, morreu. O processo da salvação é: ouviu a palavra da verdade. Eu ouvi a palavra da verdade naquele dia que eu falei no início, 9, 10 anos de idade. Eu ouvi a palavra da verdade. O evangelho da minha salvação eu ouvi aquele dia. Tendo nele crido, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Meditando de um tempo para cá, realmente aconteceu naquele dia lá. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Eu continuei na prática do pecado até os 23 anos de idade, quando eu levantei a minha mão, numa outra história muito interessante, que então eu comecei a ler a Escritura e alguém me ensinar um pouco, que eu fui compreender, descobrir o que era pecado, o que devia fazer, o que não devia fazer. Então o processo de salvação é esse, é um milagre, é de graça, não é por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Você ouviu a palavra da verdade, eu não sei aonde, quando, por quem, ou qual foi o veículo de comunicação, mas você ouviu a palavra da verdade, você ouviu a boa nova, o evangelho da sua salvação. E aí o Espírito Santo operou um milagre em você, você creu. Quando você creu, você nasceu de novo, foi vivificado o seu espírito, nasceu uma nova criatura, gerada em Cristo Jesus, porque você creu, tendo nele crido, e você então ali foi selado com o Espírito da promessa. Selo, selo, selo. Selo. O versículo seguinte diz assim: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Penhor.
O Espírito Santo foi me dado e foi te dado no dia que você creu como selo e penhor. Selo é direito de propriedade. Pertencemos a Cristo, porque nele nós fomos gerados. Penhor é algo que foi penhorado para no dia o quê? Da redenção. No dia que Cristo voltar. Quem tiver morto vai ressuscitar, os que tiverem o penhor do Espírito vão ressuscitar. Quem está vivo, que tem o selo do Espírito, vai ser arrebatado. Eu preciso crer, você precisa crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não devemos entristecer, apagar, abafar o Espírito Santo, ao qual eu e você fomos selados para o dia da redenção. Então existem duas maneiras do Espírito Santo operar e se manifestar em nós. Essa é uma delas. Quando nós cremos, fomos selados e foi dado como penhor para o resgate no dia da redenção. Está em João 20, 19 a 22, diz assim: chegada pois a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Preste atenção agora nisso aqui. Versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado. O Senhor assoprou sobre os seus discípulos e eles receberam o Espírito Santo como selo. Isso foi depois da ressurreição do Senhor. Eles ali foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Agora, quando a gente lê Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui é uma outra coisa. O primeiro é o Espírito Santo como selo, como penhor, do dia que a gente creu. E os discípulos aqui receberam antes do Pentecostes. No Pentecostes, eles receberam o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, para quê? Para ser as testemunhas. Então o Espírito Santo foi nos dado como selo de propriedade, e nos foi dado a partir do Pentecostes para testemunhar, operar os milagres, as curas, as manifestações. Glória a Deus. Vocês estão me entendendo? Nós não podemos juntar as coisas. Atos 2:38 diz assim: Pedro então lhes respondeu:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é um caminho, um processo normal. Primeiro é arrepender. Arrependeu, nasceu de novo, foi selado. Batiza. A gente estava falando ontem lá no batismo. Por que a gente, olhando as Escrituras, a gente vê que assim que arrependia era batizado? Não esperava nem para o outro dia. Porque o batismo é uma coisa importante. O batismo, ele sela o novo nascimento. Ele confirma. No mundo espiritual isso é confirmado. É confirmado através do batismo. Estava falando ontem que a Daiane, conversando com ela, que batizou ontem, ela me falou que ela aceitou Jesus, tinha 7 anos de idade. Passaram-se 18. Não vou falar a idade dela, já falei. Mas ela está nova, né? Está nova. Irmãos, eu até estava falando para ela assim, que como igreja, eu até pedi perdão, aonde estavam estes ministros de Deus, aonde estava a igreja que não se preocupou em batizá-la? E nós precisamos entender que o batismo é algo fundamental e importante. Por que que é? Porque o batismo, no mundo espiritual, acontece uma coisa que está escrito na Bíblia. É Romanos 6, não é isso? Que fala que no batismo nós somos o quê? Sepultados na morte de Cristo e nós somos ressuscitados na ressurreição de Cristo. E somos elevados aonde? Aonde Cristo está. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. O batismo é importante porque no mundo espiritual esse fato é real. Ele é real, como eu estou vendo com os meus olhos alguém sendo mergulhado e depois tirado do mergulho. No mundo espiritual, a pessoa é retirada, transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É algo fato, é algo real. Isso acontece. É por isso que os irmãos não esperavam para batizar. Creu, se creu, precisa nascer de novo. E a confirmação, o selo do nasceu de novo está no batismo. Ali acontece de fato o milagre. Eu não estou dizendo que quem não teve chance de ser batizado não está salvo. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o caminho normal da salvação é crer, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo, que é poder para testemunhar. Esse é o caminho normal. E aí eu pergunto, você passou por esse processo? Passou? Então você precisa crer e afirmar com toda a sua força, com toda a sua fé, que você é salvo, que você é salva, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, e que nada pode mudar isso. Irmãos, não pode mudar. Eu vou repetir isso até que eu estiver vivo. Não pode mudar.
o João gerou 2 filhos e 2 filhas. Está aqui o Myron, está aqui a Emily, a Brunelli e o Stanley. Acho que não está aqui, né? Hoje está trabalhando, deve ser. Irmãos, se qualquer um deles for em qualquer lugar desse planeta, vamos supor que algum deles pegue ali o Apolo, não sei, o Apolo 30 e vá para a Lua. Se o Myron pegar o Apolo, não sei o que lá, e for para a Lua, ele vai deixar de ser filho do João? Não. Como é que vocês podem ter certeza disso? Porque ele foi gerado pelo João e pela Deise. Agora, se isso aconteceu e é fato, como que eu e você, que fomos gerados em Cristo Jesus, nós podemos deixar de ser filho de Deus? Me explica. Você tem explicação para dizer como que eu, que nasci de novo, eu posso deixar de ser filho de Deus? Você tem explicação? Não existe explicação, nem a teologia explica isso. Nem a teologia explica isso, irmãos. É fé. Fé, fé e fé. Então, meus irmãos, é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Se você um dia creu, arrependeu, mudou a atitude, creu que Jesus morreu no seu lugar, você batizou, você está salvo, não tem como não estar. Aí você diz assim: mas eu ainda peco. É verdade. E a Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, você é o quê? Mentiroso. Meu irmão, não é o pecado não pode me fazer com que eu não seja mais filho de Deus. Preste atenção nisso. Se eu crer que o pecado pode me fazer não ser mais filho de Deus, a salvação já não é pela fé. Aí entra o quê? Entra a obra. Aí entra o quê? Entra mérito. Aí então, para mim ser salvo, eu não posso pecar. Se eu peco, eu não estou salvo. Não é assim que funciona. A salvação é gratuita pela fé, é o Espírito que nasceu de novo. Agora, depois que você nasceu de novo, aí começa o processo. O processo começa na sua alma. Tem a salvação da alma. Então, quando a Bíblia fala de santificação, processo de santificação, ela não está falando do Espírito, porque o Espírito, quando nasceu de novo, é um com o Espírito Santo. O seu Espírito, a nova criatura que gerou dentro de você, é o quê? É santo, porque é um com o Espírito que é santo. E se o meu Espírito é um com o Espírito Santo, ele também vai ser um com Jesus e vai ser um com o Pai. Porque o Pai veio em Jesus pelo Espírito, Jesus veio a nós pelo Espírito. É a oração do Senhor: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Que eles sejam um. Então, quando nasce de novo, nos tornamos um com o Pai, com Jesus, por meio do Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho. Vocês estão me compreendendo? Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro. Não há possibilidade de quem nasceu de novo deixar de ser filho. Isso, vamos falar. Não tem como deixar de ser filho. É o que eu creio,
é o que está nas Escrituras. Agora, você há de convir que eu e nem você temos como julgar com certeza quem nasceu de novo e quem não nasceu. Isso é fato também. Porque o nosso julgamento é por aquilo que nós vemos. Então, para a gente fazer qualquer julgamento, a gente se baseia em quê? Nas obras. E não é pelas obras, é pela fé. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia, Deus vai revelar o quê? O desígnio do coração dos homens. Aquilo que falei a semana passada, no tribunal de Cristo, lá vão aparecer as obras. Quem fez o bem, quem fez o mal. Nós precisamos, irmãos, crer e nos apegar nisso, na palavra de Deus. Nós não podemos nos apegar em opiniões. Opiniões tem muitas. Nós precisamos nos apegar na palavra de Deus. João 4,14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então nós que bebemos da água da vida, nós que fomos selados pelo Espírito Santo, em nós há um rio, há uma fonte que jorra. É ou não é? É, irmãos, é isso que eu sinto, pelo menos. Creio que é isso que os irmãos sentem também. Mesmo em meio a toda essa confusão, essa loucura que está à nossa volta, mas há uma alegria aqui dentro. Há uma coisa que não se explica. Às vezes as situações deixam a nossa alma assim chacoalhando, pulando, sacudindo para um lado e para o outro. Mas aí o que? Hoje mesmo eu estava numa situação assim, de uma agitação de algumas coisas que estão acontecendo, e que eu parei e falei: alma, fiz igual o salmista quando eu leio aqui: alma, por que você está abatida assim dentro de mim? Por que você está chacoalhando? Por que você está pulando? Por que você está gritando dentro de mim? Acalma, acalma, alma minha. Estava falando agora de tarde, diante de umas lutas, de situações que a gente está passando aí. Estou falando como família de carne, né? E minha alma estava muito agitada, pulando, gritando. O meu senso de justiça próprio estava assim, exalando, pulando, saltando. Aí eu parei e eu falei: alma minha, aquieta. Não falei alto, falei baixo: Satanás, sai em nome de Jesus. Porque a nossa alma às vezes fica agitadíssima. A ansiedade às vezes é um negócio violento que nos tira do controle, não é mesmo? Eu pelo menos sou assim. Romanos 6,23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O que nós recebemos do pecado foi a morte, mas Deus nos deu dom. Dom é um presente imerecido, graça, presente imerecido. É um presente que nos foi dado gratuitamente por meio da pessoa de Cristo Jesus. O que a gente precisa entender é que a obra de Cristo, ela foi completa. Jesus Cristo tomou o meu e o seu lugar. Quando ele foi àquela cruz, eu e você fomos crucificados com ele. É o que está escrito. Os pecados que nós cometemos foram neles ali cravados. Eu estava falando hoje para a Cida, estava tendo uma conversa com ela e a Luana agora à tarde lá em casa, dizendo para ela que naquele dia que eu criei e nasci de novo, o que aconteceu de fato e de verdade na minha vida?
todos aqueles pecados e o que eu era, nascido de Adão até aí, eles foram todos perdoados, foram lavados pelo sangue de Jesus. Aquilo ali não entra mais na minha conta, saiu da minha conta. Por quê? Porque Jesus tomou o meu lugar naquela cruz. Ele é a minha justiça. E como eu criei nele, eu fui diante de Deus justificado. Porque eu criei nele, eu fui justificado por meio dele. Fui perdoado por meio dele. E isso se tornou fato na minha vida. Passou a fazer parte da minha vida. Porque quando Jesus disse na cruz: Pai, está consumado. O que ele disse com o que está consumado? Ele disse que o perdão de todos os pecados de toda a humanidade estavam perdoados. Foi isso que ele disse. Tudo ali foi perdoado. Agora, só passa a usufruir desse perdão quando crê. Quando creu, de fato e de verdade, passou a ser realidade na minha vida. Aquele perdão que me foi dado na cruz, ele passou a fazer parte da minha vida. Eu fui então, na prática, de fato, perdoado. Os meus pecados, na prática, de fato, foram lavados pelo sangue de Jesus. Então a dívida que era contra mim, antes da conversão, essa dívida toda foi perdoada. Ela foi paga pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então não há nada para trás. Não há nenhuma dívida para trás. Foi perdoado. Agora, o que começa a contar então é o que eu faço a partir daquele dia. A partir daquele dia que você nasceu de novo, aí então começa a contar a sua responsabilidade diante de Deus como filho. A partir de então você começa a ser tratado como filho. Começa a ser ensinado, corrigido e disciplinado como filho. Hebreus 12 fala que Deus corrige a todo filho porque ama. Então Deus está corrigindo a sua vida como filho. Deus está corrigindo e disciplinando a minha vida como filho. Disciplinar é uma coisa, corrigir é outra. Disciplina é: Deus estabeleceu uma linha para você, uma linha de conduta. Você anda nessa linha de conduta. Você está sendo uma pessoa disciplinada. Quando você sai da linha de conduta, vem o que? A correção. Te puxa de volta para a linha de conduta. E é isso que Deus está fazendo. Então a salvação da alma, ela está acontecendo nesse processo. O espírito salvo nasceu de novo instantaneamente quando você creu em Jesus. Resolveu o problema da morte eterna. Resolveu o problema do inferno. Não tem mais inferno. Agora Deus está trabalhando em mim e você a salvação da alma, que nada mais é do que a santificação. Aquilo que nós aprendemos de errado, todo trauma que herdamos desde o ventre da nossa mãe, é nesse processo de filhos de Deus que Deus está curando. Deus está curando a nossa alma dos traumas e das mazelas desse mundo. Deus está me curando e te curando. Salvar é dar livramento, é livrar.
é tirar você de uma situação que não deveria estar. Então Deus está operando esse processo na sua alma. Vamos ler aqui alguns versículos ainda. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhum homem se glorie. Irmãos, é pela fé. Aconteceu naquele dia que você creu. Continuo repetindo aqui. É pela fé. O dia que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. É dom de Deus, é de graça, é pela fé. Isso não vem de vós, para que nem um homem se glorie. Não é das obras, irmãos, não é de obras, é da fé. É porque você creu. Fique firme nisso. Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso foi Deus que fez. Isso foi feito de uma vez para sempre. 1 João 5, 11 e 12, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Preste atenção nisso. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É fé. Você tem o Filho de Deus, você crê no Filho de Deus, é fé, você tem a vida. E é uma vida eterna, é a própria vida de Deus. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Crê e terás. Irmãos, é assim, é claro, não é? É claro. Você crê no Filho de Deus, você tem a vida, é claro. Não se demova disso, não se perturbe quanto a isso, não se perturbe, não permita que a tua alma fique perturbada, agitada, não, não e não. Agora vamos ver aqui Tiago 1,21. Olha o que diz. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui é alma, já não é mais espírito. Então o que nós temos que fazer? Temos que nos despojar da impureza. Aí aqui já é obra, irmãos, porque aqui já é um processo de salvação de alma, mas não é salvação da perdição eterna. A salvação da perdição eterna já foi resolvida quando o seu e o meu espírito nasceu de novo, pela fé. O problema da perdição eterna foi resolvido ali. Deus está agora resolvendo o problema da alma. Só que esse processo que está acontecendo na minha e na sua alma não é para salvação eterna.
Esse processo de salvação é o processo de santificação. Deus está trabalhando pessoalmente, está nos transformando pessoalmente, para que nós cheguemos àquele dia, como quem? A estatura de um varão perfeito, que é Cristo Jesus. Esse processo está acontecendo na minha e na sua alma. Essa é a angústia dos nossos dias. Mas separa as coisas, separa. Da perdição eterna, você já está salvo, você já está salva, porque você nasceu de novo pela fé. O que Deus está operando agora é na sua alma. Irmãos, eu fiz 60 anos agora há poucos dias. Eu venci um trauma que eu adquiri no ventre da minha mãe há 2, 3 meses atrás. Sabe por que eu não tinha vencido e não tinha conseguido resolver esse problema na minha vida? Porque eu não sabia disso. Foi abril, maio, junho, não sei. Eu fui na casa da minha mãe e sentamos então, e aí ela me chamou: vem cá, meu filho, vamos conversar. Eu falei: tá, vamos então, vamos. E então começamos a conversar. Então eu perguntei para ela: mãe, me conta a sua história, porque até então eu não tinha ouvido a história toda dela. Então ela pegou e começou a contar a história dela. História onde ela viveu da família, quando ela casou com meu pai, aonde ela foi morar, o que ela passou no meio daquele negócio todo, né? Casou com meu pai, foi morar na casa da sogra. Na casa da sogra não fazia nada, não mandava nada, era uma escrava, quem mandava era a sogra. E aí ela foi me contando tudo o que aconteceu. É de chorar, irmãos. É de chorar. Quem vê a minha mãe não pode imaginar o que aquela mulher passou. Irmãos, o meu sentimento era exatamente o que a minha mãe passou na minha gravidez. Sentimento terrível. Sentimento de rejeição e de angústia que eu não sabia de onde vinha e não sabia como que isso perdurava na minha vida por tantos anos. Quando ela foi me contando, é como se algo fosse abrindo assim. E eu fui entendendo tudo. Falei: meu Deus, da onde que isso vem? E aí eu me lembro de coisas que meu tio fazia comigo. Aí algumas coisas eu me lembro. Eu tinha uns 6 anos de idade. Disso eu me lembro. As chocarrices e as brincadeiras desagradáveis, destrutivas e terríveis que ele fazia comigo. E que me fez tanto mal. Mas essas eu venci. Essas eu havia perdoado, porque eu lembrava delas. Então eu pude perdoar. Mas essa situação da rejeição eu não sabia. Então quando minha mãe contou toda a história, o que ela passou, eu fui falando: meu Deus, sou eu. Aqui está o problema. Eu falei: meu Deus, então agora está vencido. E foi curado, irmãos. Eu fui curado disso. Eu não tenho mais esse problema. Mas foi um pouquinho antes de completar 60 anos que eu vim entender essas coisas. Deus está curando o quê? A minha alma. Deus está salvando a minha alma. Esse é o processo que Deus está trabalhando na sua vida. Você nasceu de novo. Você é filho, é filha. Mas esse processo que você está passando, essa angústia, essa dor,
essa coisa que muitas vezes sobrevém sobre você, que você não sabe de onde vem, e depois vai que você não sabe para onde vai. É Deus trabalhando na sua alma. A sua alma está sendo curada, está sendo santificada, separada, tirada. E esse processo, meus irmãos, ele vai acontecer até o dia que o Senhor nos chamar. Até o dia que o Senhor nos chamar. Então esse é o processo que a Bíblia chama de salvação da alma. Então, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra que foi implantada. Quem é a palavra? Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, ele foi implantado, gerado dentro de nós. Essa palavra que é Cristo é poderosa para transformar, para curar, para salvar a minha e a sua alma. É o que está acontecendo, meus irmãos. É isso que está acontecendo. Agora eu preciso que alguém abra para mim aí, Tiago 5, 19 e 20. Eu não tenho esse anotado aqui. Tiago 5, 19 e 20. Alguém, por favor, leia. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Olha o que está dizendo, meus irmãos. O que Tiago está falando? Ele está falando, meus irmãos. Ele não está falando de quem não é filho. Ele está dizendo para filho. Ele está dizendo para filho, meus irmãos, se alguém se desviar da verdade, e alguém for a ele convencê-lo, e trazê-lo de volta, cobrirá a multidão de pecados. Essa é a minha e a sua tarefa quando alguém se desvia. Nós não podemos dar. Tudo bem, não quer, não quer. Nossa atitude não pode ser essa. Por quê? Porque é nosso irmão. O filho pródigo. Por que ele voltou? Porque era filho. Se não fosse filho, não teria voltado. Ele se desviou, saiu da casa do pai, foi. Perdeu tudo. Mas chegou um dado momento na vida que ele caiu o quê? Na real, caiu em si. E aí ele fez o quê? Lembrou da onde? Da casa do pai. Na casa do meu pai, os servos que não são filhos têm comida. E eu aqui estou comendo, o que estou dando por pouco, estou eu também comendo. O que ele fez? Vou voltar para a casa do pai. O filho voltou para a casa do pai. Então aquele que é filho vai voltar para a casa do pai. Não tenha dúvida disso. E se ele ainda não é filho, ore, porque ele vai ser filho. Não tenha dúvida disso. No dicionário, salvar, essa salvação desse versículo, salvar da alma, a tradução no dicionário Strong, um dicionário bíblico, dicionário do grego para o português, está escrito assim: manter, essa salvação da alma é manter som e salvo. Resgatar do perigo ou destruição.
Então essa salvação, o que Deus está fazendo comigo e com você, é nos resgatando da destruição. Destruição de quê? Da alma. Não é do espírito, porque o espírito já está salvo. É destruição da alma. E ele segue. Destruição, alguém, né? Livrar do perigo ou destruição, alguém. Livrar do dano ou perigo. Poupar alguém de sofrer, de perecer. Alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar ou trazer de volta a saúde. Então isso seria a salvação da alma. E ele prossegue. Preservar alguém que está em perigo de destruição. Às vezes a gente vê alguém que caminha para o buraco. O que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá e resgatar, mudar o curso. O que o pastor faz com a ovelha? A ovelha é boba, né? Ela vai pastando e ela, se tiver um buraco, ela cai. Ela é bobinha. O que o pastor faz? O pastor vai vendo, ela vai caminhando para o lugar dos penhadeiros, para o buraco, o pastor vai com o cajado e faz assim, ó. Ela vira. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Quando a gente vê o irmão que está indo por um caminho perigoso, a gente tem que ir lá e trazer ao curso. Se nos ouvir, bem. Se não nos ouvir, vai cair. E depois que caiu, a gente vai pegar e curar as feridas. Não é assim que acontece? Salvar no sentido técnico usado na Bíblia, negativamente, livrar das penalidades do julgamento messiânico, livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico. O que é isso aqui? Vocês lembram semana passada que eu falei sobre o tribunal de Cristo? É isso aí. É isso aí. Aquele que insiste no erro, aquele que insiste no pecado, vai comparecer diante do tribunal de Cristo. E lá então ele vai ser julgado. Se ele der ouvido até então, ele será livre desse julgamento messiânico, que é lá no tribunal de Cristo. Se ele não der ouvido, isso vai aparecer lá. Então todos nós vamos comparecer lá. O pecado que não foi confessado vai aparecer lá. Mas aquele julgamento não é para salvação da eternidade, é julgamento para galardão, é julgamento de obra. Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então eu não tenho que julgar, eu tenho que ajudar o meu irmão. Eu não tenho que tratar com a vida do meu irmão. Eu não trato com a vida do meu irmão. Quem trata com a vida do meu irmão é o meu pai, que é o pai dele. Quem trata com a sua vida é o meu pai, que é o seu pai, que é Deus. Eu não tenho que tratar com a sua vida. Eu tenho que fazer, às vezes, de irmão na sua vida. Mas tratar com você não. Quem corrige disciplina é o pai, não é o irmão. Compreende? Agora eu não posso viver alheio a essas coisas. Aquilo que a gente falou semana passada, a gente não vai voltar a falar, que é 1 Coríntios 5:10, que todos vamos comparecer lá diante do tribunal de Cristo. E o que vai comparecer lá então são as nossas obras. E as nossas obras estão relacionadas com a nossa alma e não com o nosso espírito. Está relacionada com a nossa alma. Então preste atenção, aquilo que você está passando, você está passando como filho, como filha. É um processo que Deus está trabalhando na sua alma. Quanto mais a sua alma foi estragada,
maior vai ser o trabalho de Deus para curar. Quanto maior a enfermidade, maior vai ser o trabalho e o remédio para poder curar essa enfermidade. E meus irmãos, enfermidade de alma é muito pior do que enfermidade de corpo para ser curada. Eu que o diga. Eu posso dizer de carteirinha o que é se sentir rejeitado. O que é se sentir rejeitado? Eu sei muito bem o que é isso. Isso me trouxe uma série de coisas aí. Mas graças a Deus que hoje eu compreendi e hoje estou curado disso tudo. Fui curado, o Senhor me curou de todas essas coisas. E tem outras coisas que o Senhor está me curando, vai continuar trabalhando. Então tem coisas na sua vida que o Senhor já te curou. Você já não tem problema mais com aquilo. Tem coisas que você continua tendo problema e o Senhor está trabalhando, curando, transformando, santificando, separando. E às vezes precisa passar o quê? Precisa passar pelo fogo. O fogo vai queimando e vai saindo a impureza, vai saindo aquelas coisas. O Senhor está trabalhando em nós, em mim e em você. E por fim temos a salvação, ou então a redenção do corpo. Romanos 8, 19 a 23. A ardente expectativa da criação guarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, quando Cristo voltar, é que aqueles que morreram em Cristo, então, ressuscitarão. Então vai ser o livramento completo, total, sem mais nenhuma chance de pecado, sem mais nenhuma chance de corrupção. E nós que estamos vivos seremos então arrebatados se isso acontecesse hoje. 1 Coríntios 15, 42 e 43. Pois assim também é a ressurreição dos santos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É o que vai acontecer na vinda do Senhor, com a ressurreição dos santos e com o arrebatamento da igreja. Então nós seremos redimidos definitivamente de qualquer possibilidade de pecar novamente. Há possibilidade de pecado enquanto nós estamos nesse corpo. Saímos desse corpo, não há mais possibilidade de pecado. Porque quem já faleceu não pode mais pecar. O seu destino está selado, esperando a ressurreição para receber o corpo glorificado. E aqueles que estão vivos no momento do arrebatamento nem vão passar pela morte. O corpo será arrebatado e transformado num corpo glorificado. Então nós aguardamos, né? A nossa expectativa, a nossa expectação é essa. É da redenção do nosso corpo. Mas enquanto isso não acontece, Deus está trabalhando com a minha e com a sua alma.
Então esse processo, ele muitas vezes é doloroso. Esse processo muitas vezes envolve pecados. Muitas vezes envolve pecados. Mas o Filho de Deus, quando peca, se ele é filho, ele vai arrepender. Ele vai voltar. E nós, como irmãos, precisamos trabalhar esse processo. Teria mais coisas aqui para falar, mas eu vou parar por aqui. Acho que está bom por hoje. São 21h20, está num horário bom. Então, irmãos, assim, só afirmando para vocês, a salvação, vocês já receberam. O que vocês precisam é andar nela. O que nós precisamos fazer é andar como filhos de Deus. Porque tem gente que nasceu de novo, mas continua andando como se fosse o quê? Ímpio. Continuam praticando determinadas coisas que não convêm a um filho de Deus. Cabe a nós, irmãos, alertarmos esses nossos irmãos. Tem vários casos na Escritura que cita alguns irmãos que procediam de forma inconveniente e que foram duramente corrigidos. Então, creio que esse é o nosso trabalho, esse é o processo que Deus está trabalhando em cada um de nós. E Deus está fazendo isso porque nós somos salvos, porque nós somos filhos. Então ele trata e trabalha, disciplina o filho. O que não é filho, Deus não disciplina. O que não é filho, Deus não trata com ele. Então Deus está tratando com você, é porque você é filho. É porque você é filha. Deus está tratando comigo, é porque eu sou filho. E eu tenho que me alegrar com isso. Porque essa disciplina faz parte do amor de Deus para com a minha vida. Amém? Amém. Obrigado, Pai. Te damos graças por mais essa oportunidade. Te damos graças mais por esse tempo. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado pela igreja. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo que nos concede toda essa verdade, toda essa alegria. Obrigado, Senhor, porque não somos mais escravos. Somos Teus filhos, propriedade Tua, lavado e remido pelo Teu sangue.